Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus, estamos juntos outra vez nesta manhã de quarta-feira, hoje 20 de fevereiro. Hoje, você que está conosco e não sabia, comemora-se o dia do turista. E eu não estou aqui convidando você para fazer turismo em Israel, mas para você voltar ao passado vivendo no presente. As nossas excursões, ela tem esse embasamento. Nós vamos conhecer lugares por onde Jesus passou e, ao mesmo tempo, conferir com a palavra, através de todos os acontecimentos registrados naqueles lugares. Vale a pena, telespectador, você que deseja realizar a viagem dos seus sonhos, começar a se programar. Janeiro de 2020. Sem perda de tempo, eu quero deixá-los agora mesmo com estas imagens. Embarque conosco através desta nossa 11ª excursão. Como las fuentes se secaron, la plaza en soledad, no hay nadie que visite el templo. Altar com candelabro de 7 braços, no oratório do Convento das Pequenas Irmãs de Jesus. Foi restaurado em 1953, no lugar onde a tradição situa a casa de Verônica. As ruínas, no subsolo, pertencem provavelmente a um mosteiro dedicado aos santos Cosme e Damião, construído em 546 a 563. 7ª estação. Jesus cai pela 2ª vez. No seu amor e na sua misericórdia, Ele mesmo os resgatou, ergueu-os e carregou-os. Isaías 63:9. Uma grande coluna romana levanta-se na Capela Franciscana. Este lugar faz lembrar a 2ª queda de Jesus na saída da cidade. A tradição diz que aqui havia uma placa escrita que continha o motivo da condenação. O lugar, portanto, é chamado a Porta da Sentença. Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Filha de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes, por vós mesmas e por vossos filhos, porque se fazem assim com o lenho verde, o que acontecerá com o seco. A 8ª estação é indicada por uma cruz latina, incisa sobre um dos muros do mosteiro grego. Próximos elevam-se a ábside e o teto da Basílica de São Sepulcro, marcando o lugar da morte de Jesus. Eu venho, meu Deus, para realizar a tua vontade. Salmo 48 e 9. Uma coluna romana sinaliza a 9ª estação. Ao lado, a óbside e o teto do Santo Sepulcro. Aqui recorda-se a 3ª queda de Jesus, face ao lugar da crucificação. Chegamos agora, terminamos 9 estações do Via Dolorosa. A outra estação está dentro da igreja, a igreja que chama Santo Sepulcro. Hoje nós vamos visitar 2 lugares. O Santo Sepulcro, onde pela tradição católica Jesus foi crucificado e sepultado, e a gente vai visitar o jardim, onde pela tradição protestante, para os evangelhos, ele foi crucificado e sepultado. Ok? Os 4 estações estão dentro da igreja. Jesus é despojado de suas vestes. Desde a planta dos pés até a cabeça não há lugar santo. Tudo é contusões, machucaduras e chagas vivas. Isaías 1:6. Davi! As últimas 5 estações estão todas no interior da Basílica da Ressurreição.
Uma escada conduz à capela do despojamento de Jesus. Ele ferira minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Jesus chegou ao chamado lugar da caveira, em hebraico chamado Gólgota, onde crucificaram. Lugar santo, venerado pela igreja latina. Foi novamente decorado com mosaico, em 1938. Indica o lugar onde Jesus foi pregado na cruz. 12ª estação, Jesus morre na cruz. Jesus deu um grande grito, Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me abandonaste? Se encontra lá em Mateus 26 e 46. Jesus, porém, tornando a dar um grito, entregou o Espírito. O altar grego é erigido sobre a rocha do Calvário, lugar onde fora levantada a cruz de Jesus e as dos dois ladrões. De estilo oriental, é ricamente decorada. Ao lado, na rocha, vê-se uma larga fenda provocada por um terremoto. Entre os dois grandes altares do Calvário, existe um altar menor com uma estátua de madeira. É obra do século XV, veio de Lisboa em 1778. Lembrador de Nossa Senhora e simboliza o sofrimento de todas as mães que perderam seus filhos. José de Arimateia, membro do conselho, homem bom e justo, indo procurar Pilatos, pediu o corpo de Jesus e descendo o envolveu num lençol. Lucas 23, 50 a 53. O de Jesus é posto no sepulcro. José, tomando o corpo, envolveu num lençol limpo e o pôs em seu túmulo novo que talara na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para a entrada do túmulo. Mateus 27, 59. Este é o lugar mais santo da cristandade, o lugar da sepultura e da ressurreição de Jesus. O túmulo, fechado numa capela própria, é o ponto central de toda a Basílica do Santo Sepulcro. A construção que engloba o túmulo foi erigida pelos cruzados sobre a base bizantina da época do imperador Constantino. A mensagem do Jardim do Túmulo continua a mesma. Nós servimos um Deus vivo e o túmulo que tem aqui no Jardim do Túmulo está vazio. Vocês lembram lá em João 19, 41, que fala que próximo do lugar de crucificação havia um jardim, um túmulo novo, cavado na rocha, que pertencia a José de Arimateia, e José de Arimateia dá o que ele tinha de melhor para Jesus, que era o seu túmulo de família, não é mesmo? E Jesus já devolve no terceiro dia. Então Jesus só usou o túmulo para o final de semana, por isso que nós estamos aqui no início da semana, não é mesmo? Porque o túmulo está vazio, é porque nós estamos aqui hoje em Jerusalém. Amém? Não importa qual seja a sua religião ou denominação, ele ressuscitou para todos, mas você precisa crer. Se não crer, paga um preço depois. Chegamos no local que provavelmente tem tudo a ver com o que nós ouvimos lá em cima, o local onde Jesus foi sepultado. Até porque aqui nós temos um jardim, como já vimos, temos um lagar, e esse túmulo que foi usado pela primeira vez, ocupado por Jesus apenas por 3 dias. Eu chamo a atenção dos telespectadores e todos que me acompanham, que Jesus deixou esse túmulo vazio para preencher o vazio que havia no meu e no seu coração. Eu costumo sempre dizer isso quando chego aqui. Por quê? Antigamente, o meu coração e o seu coração estava cheio de tudo que o mundo oferece. Mas no dia em que Jesus entrou no nosso coração e transformou a nossa vida, então o vazio que havia foi preenchido por Jesus. Então, a lição aqui do Jardim da Tumba é esse. O túmulo está vazio, porque ele esvaziou esse túmulo para preencher o vazio que havia no nosso coração. Convido você agora, telespectador, a nos acompanhar. Vamos ter agora o momento da ceia do Senhor, que é a apoteose de toda a nossa peregrinação por toda a Terra Santa. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém
das hosanas, dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, do sol faltava a luz, e no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, aos anjos. Crucificado, disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, e tudo está consumado. Repito, nós não temos que fazer absolutamente mais nada de acordo com a palavra de Deus, só temos que crer. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra mais em condenação, mas passou da morte para a vida. O verbo ter está conjugado no presente do indicativo. Ele não diz terá. Talvez, se você fizer alguma coisa, vai merecer a salvação. O ladrão da cruz, que estava crucificado ao lado de Jesus, simplesmente arrependeu-se dos seus pecados, confessou ao Senhor naquela hora: Pai, tudo está consumado, nas tuas mãos entrego meu espírito. E na hora o ladrão disse: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje. A salvação é presente. Se hoje alguém ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração, disse Jesus. Então esse momento é um momento precioso, é um momento valioso, um momento importante para todos nós cristãos. A gente pede que as pessoas que ainda não fizeram essa confissão de fé, conforme ouvimos as irmãs Socorro e Vânia, fizeram lá no Rio Jordão, elas se abstenham, porque a gente não é discriminando ninguém, por favor, ninguém interprete mal. Mas a gente faz esse apelo quando eu celebro a ceia, todos os pastores das igrejas evangélicas. Marcos, capítulo 16, versículo de 9 a 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei aonde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? O que procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus a Maria: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Sacrifício de amor me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno, meu Senhor, sobre o trono está, soberano do
louvo a Deus por este momento. Os irmãos que me antecederam em outras falas, em algum momento no ônibus, se referiram ao pastor João Bosco ser um instrumento de Deus para que nós todos estivéssemos aqui. E ele também foi um instrumento usado por Deus para que eu estivesse aqui. Porque nós não tínhamos assim, no nosso calendário de atividades, estarmos agora em janeiro em Jerusalém. Mas Deus o usou e ele sempre, em contato comigo, me convenceu da importância de eu estar aqui. Eu louvo a Deus, pastor, pela sua vida. Nós vamos fazer uma oração, os irmãos podem baixar suas cabeças, pedirmos a Deus a sua bênção para esta celebração. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor Deus, agradecidos por este momento precioso, quando nós aqui reunidos como Igreja do Senhor, celebrarmos esta ceia aqui neste local que para nós tem um grande significado. Senhor Jesus, se presente e nos abençoa nesta cerimônia, em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto sagrado encontrado no livro de Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 17. No primeiro dia da festa dos pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com certo homem, e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito, a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Que Deus abençoe esta palavra em os nossos corações. Nesta época que Jesus foi celebrar a ceia, ele aproveitou o ensejo da Páscoa. Na celebração da Páscoa, os judeus celebravam a sua libertação de uma maneira magnífica, maravilhosa, da sua libertação da escravidão no Egito. Como Deus, de uma maneira miraculosa, os tirou de lá, mostrando sinais e maravilhas. E como nós já ouvimos através de outros guias que nos falaram a respeito daquele momento. Importante é que Jesus tomou por base dois elementos que faziam parte da Páscoa. Havia outros elementos, por exemplo, na Páscoa dos judeus, havia o elemento chamado a erva amarga, que eles tomavam na celebração da Páscoa, para nunca esquecer de que eles foram escravos lá no Egito. E os momentos amargos que eles passaram na escravidão do Egito.
E a figura do cordeiro desaparece na ceia do Senhor. Desaparece da seguinte maneira: na Páscoa era assado o cordeiro sem defeito, que naquela época já apontava para a pessoa gloriosa de Jesus. Mas na ceia, o cordeiro já era ele que estava ali. Então o cordeiro ao vivo, que seria imolado logo depois, mas que estava ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os dois elementos, o pão e o suco da videira, o pão representando o seu corpo e o suco da videira representando o seu sangue. Então ele reduziu, porque eu fiquei pensando muito, por que ele alijou o fato da Eva amarga? É porque Jesus é quem tira todo o amargor da nossa vida. Amém. Ele nos livrou das trevas, né, do império das trevas, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. De modo que a Eva amarga, na ceia, ela não tinha mais sentido. Para quem segue a Jesus, mesmo que nós tenhamos os dissabores que a vida nos apresenta, mas com Jesus o amargor desaparece, porque Jesus faz isso para nós. Amém. A sua graça revelada na nossa vida nos tira o amargor que esta vida preserva para todos nós. Em vão seria nossa fé, ó Deus, se isso não tivesse acontecido. Fomos alcançados pelo plano da salvação. E aqui estamos, ó Deus, com as nossas vidas agradecidas. Te agradecemos, ó Deus, pelo elemento que está sendo distribuído agora, pelo pão que representa ao Senhor o corpo que foi dado em sacrifício. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Adormecida como pedra, cativa em seus sonhos, Jerusalém tão solitária, e em seu meio a muralha. Jerusalém, Jerusalém, tu és de cobre, ouro e luz, para as tuas canções violino sou. Jerusalém, Jerusalém, tu és de cobre, ouro e luz, para as tuas canções violino sou. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças por entre o seu cantar. Rompeu a voz dos anjos dos céus a proclamar. Rompeu a voz dos anjos dos céus a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, Hosana nas alturas, Hosana ao nosso Rei. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz. Ouvia das hosanas os coros infantis. Ao sol, o sol
resfriador, do sol faltava luz, e no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz, e no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Cantem. Jerusalém, Jerusalém, onde cantarei, hosana nas alturas, hosana ao vosso rei. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo, comamos todos. Nós vamos convidar o presbítero Geraldo, que ele ore a Deus pelo cálice. Senhor, obrigado, porque o sacrifício que o Senhor fez, dando o teu corpo e o teu sangue para nos salvar, foi suficiente. E o sangue derramado na cruz, esse símbolo que agora estamos a tomar, nos purifica de todo o pecado, passado, presente e futuro. Isso nos dá um descanso que nenhuma religião, nenhuma forma humana pode fazer, mas só o Senhor. Por isso, Senhor, descansamos em Ti, em Cristo Jesus. É onde te oramos agradecidos. Amém. A palavra do Senhor diz: a seguir tomou um cálice e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Glória a Deus. Tomemos. Quero convidar você que viajou conosco através destas imagens a se programar. Janeiro de 2020. Nós já estamos, inclusive, fazendo esta divulgação previamente para que você se programe. Brevemente estaremos aqui falando sobre todo o pacote, parcelamentos e todo o roteiro da nossa 12ª excursão, janeiro de 2020. Tenham todos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.